Continuação do livro O Homem que Falava com os Espíritos. Lição de simplicidade. Quem quiser ser o maior, seja o menor entre todos. Mateus 20:23. Partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou por minhas mãos. Graças a Deus, minha aposentadoria dá para os meus remédios e roupas. Os amigos, quando acham que estou mal vestido, me doam. Sapatos, eu custo a gastar um par. Em casa, a nossa comida é simples. Não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa, que eu já passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem mesmo uma carroça. De modo que, neste sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, mesmo aquele que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quanto a mim, sou apenas um médium, e médium muito falho, e os médiums seguem-se uns aos outros perante o tempo. Não me sinto em tarefa especial que exija um continuador específico. O trabalho que me foi entregue poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como uma grama. Quando uma desaparece, outra vai surgindo. Um iluminado? Não. Na tomada entre dois mundos. Porta-voz de Deus? Uma besta encarregada de transportar documentos dos espíritos. Apóstolo? Não. Chico Xavier. Sucessores? Morre um capim, nasce outro. O depoimento anterior dado por Chico e suas respostas aos questionamentos feitos resumem bem quem foi esse homem que não se deixou levar pela fama, mas manteve-se sempre como um simples trabalhador que não cumpria mais do que a sua obrigação, exercitando até o último momento a humildade, característica principal desse espírito iluminado. O mais impressionante é que, com a fama, notoriedade e projeção nacional que ele teve, Chico sempre se manteve extremamente humilde, vivendo em sua casinha simples em Uberaba, com total desapego de bens materiais e sempre colocando-se à disposição de quem estivesse precisando de ajuda. Como seria possível seguir o exemplo de Chico, deixando de lado todo o egoísmo e ganância? Certa vez, ao receber este questionamento, ele respondeu de maneira muito simples: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, trazida pelos espíritos a Allan Kardec durante a redação de O Livro dos Espíritos, e que simboliza o primeiro passo para a transformação que todos devem empreender, foi por diversas vezes reproduzida por Chico. O primeiro a proferir essa frase foi o filósofo Sócrates, tomando a inscrição do templo de Apolo, em Delfos, na antiga Grécia, como inspiração. Sócrates afirmava
com essa frase a importância de nos ocuparmos com nós mesmos, deixando de lado pensamentos em coisas como riqueza e poder, questionando assim os valores da sociedade ateniense e vivendo como um sábio, exemplificando a característica da humildade. A maioria de nós, infelizmente, não conhece e nem compreende a origem de nossos pensamentos e comportamentos. Não sabe quais são nossas principais virtudes e defeitos. E muitas vezes preferimos negar quando alguém nos aponta algum defeito, ou simplesmente diz que temos ciúme, somos arrogantes, invejosos, mesquinhos, ou qualquer outra coisa que nos desagrade. Em uma ocasião, Chico ganhou de presente um belo piano. Ao receber o presente, ele que sempre foi avesso a receber qualquer regalo, se entusiasmou. Nutria no seu íntimo o desejo de se tornar um pianista, encantado pelo som do instrumento. Ao receber o instrumento, resolveu contratar uma professora particular para ensiná-lo a tocar. Marcou a primeira aula. Porém, no dia combinado, começaram a chegar muitas pessoas ao centro para receber atendimento. A todos que chegavam, Chico explicava que não trabalharia naquele dia, pois iniciaria suas aulas de piano e convidava as pessoas a ficarem por ali. Mas o número de pessoas que chegavam ao centro naquele dia era maior do que o de costume. Quando a professora chegou, ele sentou-se em frente do instrumento para receber a aula. Neste instante, notou a presença de Emmanuel, seu guia espiritual, que com um semblante muito sério o questionou se aquilo seria algum tipo de festa. Chico, ligeiramente desconcertado, respondeu ser uma aula de piano que estava iniciando. Emmanuel, sem pestanejar, o questionou de todas aquelas pessoas que ali estavam necessitadas de auxílio, se não seriam ajudadas por ele. O médium, neste momento, já totalmente envergonhado, pediu desculpas à professora e dispensou seus serviços, iniciando na sequência o atendimento aos necessitados. O piano acabou sendo doado para uma instituição e o tempo precioso de Chico voltou a ser dedicado a todos os que o procuravam. Nós erramos muitas vezes e devemos dar graças à providência divina de encontrarmos amigos que nos advertam e cheguem até mesmo a nos repreender para que alcancemos um conhecimento mais seguro acerca de nós mesmos. Falava Chico Xavier a respeito de buscar o autoconhecimento a partir da opinião alheia. Ele certamente se conhecia, sabia de suas limitações e por vezes lutou contra elas. Conhecia também aqueles que o procuravam. Sua extraordinária mediunidade o permitia adentrar no íntimo de cada um, conhecendo claramente seus pontos positivos e negativos. Era comum, por exemplo, ele chamar uma pessoa pelo nome sem nunca tê-la visto ou recebido informações de antemão sobre ela. Celso de Almeida Afonso, um dos principais médiuns residente na cidade de Uberaba, narra o primeiro contato com Chico Xavier, ocorrido quando tinha apenas 16 anos de idade. Eu considero esse encontro como a minha porta de Damasco,
referência à aparição de Jesus Cristo para Paulo de Tarso, que simbolizou o momento de sua conversão ao cristianismo. A partir daquele momento, houve modificações na minha vida que me ajudaram no meu equilíbrio. O que é interessante é que eu não tinha vontade de conhecer Chico Xavier. Eu tinha muito medo do espiritismo, mas acabei indo lá. Entrei sem cumprimentá-lo e fiquei de costas para ele. Então, ouvi uma senhora pedir-lhe um autógrafo. Chico respondeu: somente se o nosso Celso emprestar a caneta. Ele nunca tinha me visto. Eu me virei e lhe disse: o senhor está falando comigo? Nisso, ele respondeu muito simples: sim, meu filho. Você não tem uma caneta para me emprestar? Aquela criatura me envolveu com o magnetismo dele. Eu não gosto de endeusar as pessoas, mas Chico, para mim, é uma pessoa excelente, é um caminho. Relatos como este de conhecimento prévio de nomes e informações sobre quem eu visitava, sem nunca ter visto a pessoa ou recebido dados sobre ela, são extremamente comuns na vida de Chico. Por meio desse conhecimento, ele podia aconselhar pessoas melhor. Nos conselhos, sempre ressaltava a questão da humildade que praticava em todos os momentos. Se Jesus Cristo, o mais iluminado espírito a encarnar no planeta, exemplificou a humildade nascendo como um simples filho de carpinteiro e deixando de lado qualquer ambição material, porque nós ainda somos tão arrogantes em alguns momentos? Quando Mahatma Gandhi foi questionado por um jornalista sobre o perdão, ele se saiu com a seguinte resposta: eu nunca perdoo, pois não tenho a necessidade de fazer isso. Nunca me sinto ofendido por alguém. E assim jamais tenho por que perdoar. Gandhi, assim como Chico, era um exemplo de humildade e simplicidade. Uma ingênua passagem demonstra o grau de simplicidade do médium. Ao mudar-se para Uberaba, ele passou a cultivar uma pequena horta em sua simples casinha. Porém, em pouco tempo, a horta ficou infestada de formigas, que começaram a estragá-la. Chico resolveu, então, conversar com as formigas, dizendo para elas que elas precisavam ser mais piedosas, mais compreensivas, pois estavam tirando o alimento de quem precisava. Convidou-as a se mudarem para o terreno ao lado, para ficarem em um gramado em que elas poderiam viver, e disse que se em 3 dias elas não o fizessem, ele tomaria medidas energéticas. Não precisou esperar. No outro dia, ficou somente uma formiga. Quando questionado sobre a causa de aquela formiga ter ficado, ele respondeu com simplicidade e bom humor: trata-se naturalmente de uma subversiva. Em outra ocasião, ele foi convidado por amigos para uma pescaria. Após recusar o convite e ante a insistência dos amigos, que julgava que ele só trabalhava e precisava descansar um pouco, o médium aceitou o convite. Porém, os amigos se surpreenderam durante a pescaria, não só pelos fenômenos mediúnicos que presenciaram lá, mas especialmente porque Chico não pescava nada. Os peixes mordiam as iscas dos amigos e, no caso dele, nada acontecia.
Ao estranharem a situação, resolveram questioná-lo a respeito. Ele esclareceu que aceitaram o convite para pescar, mas não queria incomodar os peixes e, por isso, não tinha colocado isca em seu anzol. Outro exemplo de humildade e simplicidade foi dado em uma noite em que um ladrão pulou o quintal da casa de Chico e roubou toda a roupa que estava no varal. Suas irmãs ficaram muito assustadas. No dia seguinte, ele recolheu todas as roupas que encontrou pela casa e montou uma trouxa com elas. Muitos pensaram que ele iria se mudar com medo do ladrão. Porém, ele colocou a trouxa junto ao varal com um bilhete que dizia: Meu amigo, estas são as roupas que pude arranjar. Peço-lhe o favor de não assustar mais minhas irmãs com o barulho que fez noite passada. No outro dia, a trouxa desapareceu, mas o ladrão nunca mais retornou. Assim era Chico Xavier. Em 1919, sua madrasta Cidália Batista tinha que se ausentar constantemente da casa para buscar lenha. Nestas ausências, ele reparou que começou a sumir verduras de sua horta e percebeu que quem as roubava era a vizinha. Sem saber exatamente o que fazer, pediu para Chico um conselho ao espírito de sua mãe falecida, já que não tinha coragem de falar diretamente com a vizinha. O menino questionou sua mãe durante o encontro que eles tinham regularmente no quintal e ela o aconselhou a entregar a chave à vizinha para que esta tomasse conta da casa. Assim, ela sendo a responsável pela casa, não teria coragem de continuar roubando a horta. Um sábio conselho. Mesmo tendo estudado pouco, ele era um amante dos livros. Sempre que ia a Belo Horizonte, fazia questão de ir a alguma livraria local, em que conversava com os vendedores que já o conheciam de longa data. Certa ocasião, porém, uma das livrarias que Chico frequentava havia contratado um novo funcionário. Aloísio, recém-chegado à livraria, era um leitor voraz dos livros de Chico Xavier e havia confidenciado aos demais o sonho de conhecer o médium pessoalmente. No momento em que Chico entrou na loja, todos os outros funcionários foram avisá-lo sobre o desejo que Aloísio tinha de conhecê-lo. Chico então vai ao seu encontro. Porém, quando Aloísio o vê vestido com um terno surrado, todo humilde, olha para os demais funcionários e para o homem que estava à sua frente e diz: Quem dera que você fosse o Chico Xavier. E ele, compreendendo que o rapaz não conseguira associar a imagem de Chico àquela figura simplória, respondeu: É verdade, meu irmão. Quem dera eu fosse ele. Para entender um pouco da simplicidade desse espírito, basta nos atentarmos ao teor deste discurso, proferido por Chico ao completar 40 anos de mediunidade. Estes 40 anos de mediunidade passaram para o meu coração como se fosse um sonho bom. Foram 40 anos de muita alegria, em cujos caminhos feitos de minutos e de horas e de dias, só encontrei benefícios, felicidade, esperanças, otimismo, encorajamento da parte de todos aqueles que o Senhor me concedeu.
dos familiares, irmãos, amigos e companheiros. 40 anos de felicidade que agradeço a Deus em vossos corações, porque sinto que Deus me concedeu nós, vossos corações, que representam outros muitos corações que estão ausentes de nós. Agora sinto que Deus me concedeu, por vosso intermédio, uma vida tocada de alegrias e bênçãos, como eu não poderia receber em nenhum outro setor de trabalho na humanidade. Beijo-vos assim as mãos e os corações. Quanto ao livro, devo dizer que, certa feita, há muitos anos, procurando o contato com o espírito de nosso benfeitor Emmanuel, ao pé de uma velha represa, na terra que me deu berço, na presente encarnação, muitas vezes chegava ao sítio pela manhã, antes do amanhecer, e quando o dia vinha de novo, fosse com sol, fosse com chuva, lá estava, não muito longe de mim, um pequeno charco. Esse charco, pouco a pouco, se encheu de flores, pela misericórdia de Deus, naturalmente. E muitas almas boas, corações queridos, que passavam pelo mesmo caminho em que nós orávamos, colhiam essas flores e as levavam consigo com transporte de alegria e encantamento. Enquanto que o charco era sempre o mesmo charco, naturalmente, esperando também uma misericórdia de Deus para se transformar em uma terra proveitosa e mais útil. Creio que nesses momentos e que ouço as palavras desses corações maravilhosos que usaram o verbo para comentar o aparecimento desses 100 livros, agora 102 livros, lembro este quadro que nunca me saiu da memória, para declarar-vos que me sinto na condição do charco, que pela misericórdia de Deus, um dia recebeu essas flores que são os livros e que pertencem muito mais a vós outros do que a mim. Rogo assim a todos os companheiros que me ajudem por meio da oração, para que a luta natural da vida possa drenar a terra pantanosa que ainda sou, na intimidade do meu coração, para que eu possa um dia servir a Deus de conformidade com os deveres que a sua infinita misericórdia me traçou. E peço então permissão, em sinal de agradecimento, já que não tenho palavras para exprimir a minha gratidão. Peço-vos a todos licença para encerrar a minha palavra despretensiosa com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos legou. Fonte: O Espírita Mineiro, número 137, 1970.